Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje eu quero falar com você sobre valores de trabalho. Eu não vou falar para você quanto que você tem que cobrar pelos seus trabalhos, mas eu tenho uma tabela aqui no meu computador. Eu vou te mostrar como que eu faço no dia a dia os meus orçamentos. É um esquema fácil que você só vai colocando os valores ali do que compete a você, das atividades que você vai fazer, do equipamento que você tem e o que encaixa melhor para você. Porque vamos lá, qual que é a ideia de criar um orçamento? Você tem que pegar tudo que é gasto, você tem que pegar o que você vai precisar investir na parte do trabalho e você também tem que pegar a parte que é o seu lucro, a parte que você trabalha para ter o seu dinheiro, o valor que vai ficar com você. Aí, se você for um freela, tem diferenças se você for uma produtora, se você for um grupo de pessoas trabalhando juntos, que às vezes tem o aluguel de uma sala, às vezes tem algumas porcentagens a mais. Vai depender aí de você, vai depender de como você trabalha. Então vamos ver aqui no computador agora. Eu fiz ela para eu utilizar aqui, né? Eu fiz esse modelo aqui um pouco mais enxuto do que eu uso. Então a minha tem algumas outras coisas que eu fui adaptando porque eu sentia necessidade, mas nada te impede de você ir adaptando também, se você conseguir mexer com a tabela aqui do Google Drive, mas ela tá toda aberta, eu não tô deixando nada fechado, só vou te mostrar como que você vai editando para você não perder os resultados que ela já vai entregando para você. A gente vai ver uma tabelinha aqui que eu deixei para você no link da descrição e você vai fazer uma cópia dela, tá? A gente deixou outros documentos para as pessoas fazerem download de outras coisas, né, do Drive, só que muitas pessoas não entenderam que você precisa fazer uma cópia para você fazer a alteração dela se você quiser ela online. Você pode baixar, você pode fazer uma cópia, você pode fazer o download de outro tipo de arquivo que ele está liberado. Olha só, você vem aqui em arquivo e fazer uma cópia. Essa cópia você vai jogar no seu Drive, vai jogar na sua conta aí, para você editar da forma que você quiser. Essa tabela que a gente tem aqui, a gente não vai liberar para você fazer alteração nela. Essa aqui é para todo mundo baixar e vai ficar padrão. Mas se você quiser alterar a sua, é só entrar ali em arquivo, fazer uma cópia, copiar documento. Daí você coloca o seu nomezinho e fazer uma cópia. A sua vai estar certinha, vai ficar do jeito que você quiser e beleza. Se você quiser baixar o arquivo para usar no seu Excel, você vem em fazer download, Microsoft Excel ou PDF, se você quiser deixar ela já pronta, né? E é isso, para começar você tem que fazer essa cópia, não esquece de fazer essa cópia. Depois de fazer essa cópia a gente começa a editar ela. Então começamos aqui com a primeira aba, que ela é fixa, ó, você pode ver que você vai descendo a página e ela não sai dali, que é simples, que é justamente para não precisar ficar subindo e descendo para você saber o que está em cada item quando estiver no meio de alguma coisa colocando, saber o que é em cada coluna, cada linha e também o valor final, né, que ele vai estar sempre ali para você ter uma noção de quanto está ficando já também. Aqui na tabela de orçamento eu deixei um risco que eu gosto de colocar o nome do trabalho que eu estou orçando, para depois eu salvar e não ficar perdido nos valores que eu passei, né? Porque normalmente alguns clientes eles demoram alguns dias ali ou até semanas também para responder, que são pessoas que fazem a cotação, mas vão executar mesmo o projeto daqui a um tempo, né? Então é bom você ter um valor que você sabe quanto foi e para também não ficar perdido, né? Por exemplo, tem um trabalho lá de R$ 4.000, aí passou um tempo, você não lembra mais o que é o que, e você usa lá, sei lá, R$ 2.000 para o seu cachê, só que na verdade você precisava de 2.100 para comprar alguma coisa, para alugar algum equipamento. Um exemplo bem banal, mas é uma coisa para você ter controle mesmo de tudo que está entrando, tudo que está saindo, e os valores que você colocou que seria para pagar coisas e receber a sua parte também. Então vamos aqui, eu tenho algumas colunas que eu fiz na mesma planilha, né? Ela não é tão grande assim, mas são itens que eu acho importante ter. Então o objetivo de ter uma planilha assim é realmente você não se perder. Então você vai colocar aqui no início valores de logística, de locomoção, você pode colocar aqui refeição. Você pode colocar alguma estadia, alguma passagem aérea, Airbnb, qualquer coisa que seja necessário para você. Então vamos pensar que a gente está num job que vai ser um dia só,
mas vão ser 4 pessoas, então eu precisaria ter aí, sei lá, R$ 30 aqui na base do profissional, como você pode ver, R$ 30 para 4 pessoas, e é um dia só, então é quantidade e itens. Esses dois aqui, eles não variam entre si, então posso colocar 4 e 1 aqui, ó, que vai ficar a mesma coisa. É mais para você se organizar de como você está colocando e ter essa variável de pessoas e dias, por exemplo. Essa base empresa aqui eu coloquei porque tinha algumas coisas que a gente colocava ou que a gente fazia à parte que tinha que ter uma margem, aí eu colocava essa margem para ter uma segurança mesmo. Não é nada gigante e tal, é só para ter uma margem mesmo para trabalhar com segurança. Mas se você quiser adicionar alguma coisa e tal, você pode adicionar. Eu vou colocar aqui para ele somar e quando você for usar a tabela ele já vai estar ali. Então se você tiver uma margem, querer colocar uma margem de segurança ali, você pode colocar só para ficar mais tranquilo também. Seguimos aqui, ele já somou. Digamos que as refeições, eu coloquei 2 vezes refeições, né? Mas digamos que tem um Airbnb aqui de um dia que na verdade é R$ 350, olha só. Ele soma ali já, ele tem os valores específicos aqui e, sei lá, R$ 80 de limpeza. Ele vai somando também e ele vai deixando essa coloração aqui do lado para você ter uma noção também do que está mais caro, a quantidade ali e tal. Seguindo agora para a parte de locomoção, se você tem um carro e você quer um controle um pouco melhor de como você consegue cobrar por essa locomoção com o seu carro, combustível, pedágio e estacionamento, tem uma parte aqui também. Então digamos que eu vou percorrer aqui 350 km, combustível tá 5,20, tem R$ 25 de pedágio e lá tem R$ 40 de estacionamento. Já tem uma base na mínima aqui para você colocar. Eu falo para você colocar um pouquinho a mais assim para ter a margem novamente, porque nunca se sabe se você vai pegar um trânsito, se você vai ficar parado na estrada, se você vai precisar colocar um pouco mais de combustível, você já tem essa margem aí para você usar. Então, se você vai fazer 350, você coloca ali 400. Deixa, sei lá, se o seu carro faz 14 por litro, coloca 13, coloca 12, vai fazendo assim. Para você ter essa média mesmo, não é para você superfaturar em cima do negócio. É para você ter a segurança que você vai conseguir realizar esse trabalho tranquilamente. Seguindo aqui, você pode ver que ele somou esse aqui, 550 mais 209, e ele já vai dando o resultado de quanto está dando ali o valor total do orçamento, né? Agora na parte de pré-produção, eu coloquei aqui planejamento, roteiro, casting, aluguel de estúdio. Você pode colocar aí o que você quiser, de qualquer item, de qualquer coisa. Isso aqui eu coloquei para eu me organizar, para eu saber o que eu vou colocar. Então, se eu tenho um planejamento de um dia que eu vou cobrar R$ 250, ele vai estar ali, ó. Ele já fez a soma total, mudou as cores do negócio e beleza. Se eu vou cobrar pelo roteiro, né, e coloco ali, sei lá, R$ 500 pelo roteiro e vai ser um roteiro único, tal, ele vai cobrar ali 250 mais 500, 750 e assim vai, é simples, é só para você mesmo cobrar, só para você mesmo colocar na ponta do lápis todos os itens que são necessários para você ter realmente um controle também. Se você vai terceirizar alguma parte, você tem o valor certinho de qual vai ser e assim por diante, né? É tudo para você cobrar certinho, para ter um valor justo no trabalho e também saber o que está acontecendo no teu planejamento de orçamento mesmo, de proposta de trabalho. Aí vem para a parte da produção, se você vai trabalhar com 2 pessoas, que eu coloquei lá em cima, né, 4, sei lá, 4 a um freela de quinhentão aí, um freela de R$ 700, vai trabalhar ali fazendo alguma filmagem. Um dia, 4 pessoas, R$ 700, 2.800, tá ali. Mas eu vou precisar de um drone eu consigo por quinhentão fazer lá uns takes e tal, e já tá certinho, ó, já tá separado o valor do profissional lá que vai trabalhar, dos 4, e o drone ali também, mas ele tá somado na parte de produção. Isso é muito interessante, que você consegue ter esse controle total. Aí indo para a parte dos equipamentos, os equipamentos é uma coisa muito importante. Tem 2 variáveis aí. Eu gosto de separar
os meus equipamentos, os equipamentos que eu vou utilizar, dos equipamentos que eu vou alocar. Então, se eu vou colocar aluguel, eu gosto de colocar aqui na pré-produção. Por exemplo, aluguel Blackmagic 4K. Se eu vou pegar uma 4K e, sei lá, 4K mais alguns acessórios que dê R$600, eu deixo ela separada. Porque eu sei que esses itens aqui de pré-produção eu tenho que já iniciar, eu tenho que ir atrás ou é terceirizado. Os meus equipamentos eu sei que é uma coisa que eu tenho mais controlado, que eu sei que eu posso contar que eu não preciso ir atrás, não preciso terceirizar, não preciso alugar. E também é um valor que, se necessário, não digo que é o correto, mas se necessário, eu consigo alterar o valor, consigo mexer um pouquinho ali. É importante você cobrar pelos seus equipamentos, pelo que você está utilizando, mas esse é um valor que é interessante também você tenha somado ali, que é um caixa para o seu negócio, é um caixa para a sua empresa, porque mesmo você sendo um freela, você é uma empresa. E isso é muito legal também de se pensar, de colocar na cabeça. Porque o seu equipamento ele vai sendo usado, ele vai sendo gasto, e você tem que repor alguma coisa, você tem que fazer manutenção, tem que pagar seguro, tem que comprar cartão, tem muita coisa. Então tem que ter uma média aí. Você não precisa colocar valores tabelados do que você tem e cobrar por todo o cabinho P2 que você utilizar. Mas é interessante que você cobre pela sua luz, pela sua luz, pela sua câmera, pela sua lente, pelas coisas que realmente fazem diferença no seu trabalho, principalmente se você tem equipamentos bons, você tem equipamentos de ponta de linha, que realmente fazem a diferença numa qualidade diferenciada na entrega. Então vamos ali, eu coloquei valores genéricos ali, coisas básicas que vai estar. Por exemplo, ali uma câmera de R$10.000, eu coloquei 2% para uma locação, que seria a locação para esse job, que daria duzentão. Então eu vou usar a câmera, eu vou usar uma lente tal, que 2% de novo aqui, ó. Se você mudar, se você apertar o Enter, ele vai aparecer o que tá editando ali. Então ele está com a célula do lado, vezes 0,02. Esse 0,02 é 2%. Se eu colocasse 0,2 seria 20%. Olha, ele já mostra ali R$1.400. Se você quiser alterar aí, fica à vontade. Então 0,02 é 2%, 0,5, 0,05 é 5%. Então aqui eu tenho uma câmera principal, uma lente principal que eu vou colocar aqui. Zerar aqui, deixar o outro certinho de novo. Beleza, então eu vou deixar esse aqui zerado e vou colocar uma lente, um microfone lapela, um gravador digital e um tripé de câmera. Beleza, olha só, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá isso aqui. 3%, lapela 3% também, vou colocar 5, que é um valor mais próximo aí que eu posso encontrar por aí. Beleza, isso aqui é tudo genérico, tá? É só para você entender, mas beleza. Se você pode ir colocando também, se você quiser colocar nos equipamentos a parte que você aluga terceirizada aí também de alguma locadora da sua cidade, fica à vontade. Novamente, para você ter noção do que você está alocando, do que você está colocando no seu orçamento. Então olha só, a gente colocou uma câmera principal, uma lente, lapela, gravador e um tripé. Deu R$548. Tem gente que faz trabalho por quinhentão. Se você colocar na ponta do lápis, muitas vezes não vai valer a pena, porque se você colocar ali, colocar na tabelinha e olhar realmente o valor de que precisaria ser, né, um trabalho e tal, fica complicado, né? Mas é bom você colocar na ponta do lápis, colocar numa tabela que você vai ver um valor mínimo que você pode trabalhar, um valor mínimo que você consegue mexer ali no seu orçamento mesmo, para você não sair perdendo, para você também não sair, sei lá, lucrando em cima dos outros, que não digo que aconteça, não digo que seja uma coisa que, vou meter a faca aqui porque quero lucrar em cima dessa pessoa. Não, é uma coisa que você tem que ir tendo controle, né? Beleza, eu vou colocar aqui colocar uma coisa um orçamento mais normalzinho, vou mudar aqui para a parte da produção para 2 pessoas. Seria R$700 2 pessoas, mais uns takes de drone ali. E aqui, de novo, eu vou tirar a Blackmagic, que eu não vou usar a Blackmagic, né? Eu já coloquei o meu equipamento. E lá em cima eu vou deixar certinho aqui 2 refeições, porque são 2 pessoas trabalhando.
e tirar o Airbnb também, ó, já deu uma quedona ali nos valores do orçamento. Aí na parte de edição, a edição é muito variável, né? Depende muito do que você vai fazer, como que você vai montar, qual é a sua especialidade. Aqui na montagem eu vou colocar 1.200 para uma montagem de digamos, um episódio de série, um episódio de conteúdo, que é um valor legal. Daí o resto eu acho que eu não precisaria colocar no meu orçamento, na minha cabeça aqui, né, tal. Mas se você quiser colocar corte, sei lá, corte de Reels, corte de Stories, sei lá, precisa de 10 cortes. Cada corte você vai cobrar R$120. Já tá ali prontinho pra você, 10 cortes a R$120, 1.260. Já bateu ali com a montagem do nosso episódio, né? Você consegue ver que é outra coisa também que você tem que ter noção de, às vezes você cobra um valor para fazer um vídeo padrão, né? O trabalho padrão, só que o cliente ali pede várias variáveis, aí você acaba se perdendo um pouco e tal, e acaba passando um valor desproporcional, né? Então, de novo, com a tabela você fica com isso controlado, você consegue ver aí o que está acontecendo. Aqui nessa parte também tem aquele negócio que eu coloquei de margem. Esse aqui está fazendo uma variável com F45, que é o valor total ali do projeto. Então ele está pegando 5% dos 1.200. Se você quiser alterar aí, fica à vontade também. As fotos, que é a única variável, a foto e a legenda. A legenda é por... Eu coloquei aqui, eu acredito que é para ser por minuto, por segundo, por isso que é um valor mais baixo. Então, se você tem 60 segundos de um vídeo de 1 minuto, para legendar ficaria isso aqui, mas daí você coloca o valor pelo segundo se você quiser, tal, fica a seu critério tudo aqui mudar, alterar como você quiser. A ideia da planilha é você ter o conjunto, né? As variáveis, os itens, você fica tranquilo. Se você vai mexer com veiculação, se você tem essa produção ou tem um terceirizado que você vai fazer, seja em arte, o impulsionamento ou os textos de publicações para redes sociais, tem aqui as variáveis também, se você pode colocar 100, 50, 180, fica à vontade aí para mexer também. E depois disso tudo somado, vou colocar aqui, sei lá, 4 artes a R$100 para ele somar ali também, só para a gente ter uma noção. Você vai ver aqui que ele fez as variáveis de cores aqui do que está em crescente. E eu tenho aqui, ó, 6.467, que é o valor que está aqui, valor base. E eu coloco um lucro de 20% em alguns trabalhos. Esse negócio de porcentagem de lucro, que é o seu caixa, vai variar muito do trabalho que você está fazendo, do cliente que você está fazendo. Eu te aconselho a ter uma variável fixa para você de padrões de trabalhos e clientes, que você vai ir alterando entre elas de, sei lá, de 7, 15, 20, 25%. Depende muito, né, do que você vai produzir, mas deixar aqui 10%. Então, 6.467 tem 646 aqui de lucro barra caixa. E também embaixo tem um imposto de 7%. Também vai variar daí do teu CNPJ, do que você faz em conjunto aí. 7, 15% é só você alterar aqui que ele vai mudar ali também. Então ele tem o valor do caixa e o valor do imposto. E esse do lado aqui é a soma dos dois. Então caixa e imposto tem esse valor, que embaixo ali, ó, preço base, é o valor das duas variáveis aí de lucro, das duas variáveis de caixa e imposto somados com o valor que você colocou em todo o orçamento. Então tem 7.566 aí, 39 centavos. E esse é o valor da soma, né, desse quadrado todo aqui, de 640, 450 dá 1.099 de soma dos dois, né? Então são 1.099 a mais ali no valor total. Aí para esse valor aqui eu coloco a parte final, que é a parte que mais vai variar aí para você e tal, que seria, primeiro ponto, uma negociação de 10%, uma negociação de 5%, então que vai variar. Então agora para outra parte aqui, eu coloquei 3 itens diferentes aqui que
fica a total critério de você. Tudo isso, de novo, se você dá o Enter aí na tabela, você vai ver os valores que eu coloquei e você pode alterar. 0,05 é o valor que eu coloquei para 5% de negociação. Se você quer dar um desconto para pagamento à vista, aconselho a dar esse desconto. Então tem essa diferença aí ele mostra aqui, ó, 7.566 para 7.944, ele dá a diferença de 378, ele dá tudo certinho ali para você ver o que tem então ali. Se você vai colocar o valor no final no orçamento 7.944, você pode dar então um desconto para pagamento à vista de R$ 378. Pode parecer meio estranho às vezes para algumas pessoas, um pagamento à vista um desconto, só que tem alguns trabalhos que eles são divididos por meses, assim, 3, 4, 5 meses, depende, né? Depende de como é o projeto. Então, valores às vezes são parcelados também, mês a mês, ou trimestral, ou anual, mas às vezes você precisa desse valor antes, principalmente se você vai trabalhar com aluguel de equipamentos, terceirização de outros profissionais, e é interessante que você tenha esse dinheiro na mão, né? Então você vai ter esses 300 e tantos reais para trabalhar ali com o cliente, falar, eu te dou desconto de tanto para você fazer um pagamento à vista já no início do projeto. E uma entrada sugerida aí que eu coloco, que é sempre o valor da negociação dividido por 2, porque é sempre importante você ter um caixa para você iniciar. De novo, se você vai trabalhar com terceirizado, se você vai precisar de um drone sequer, se você vai alugar um lapela sequer, é importante que você tenha esse giro de caixa, é importante que você tenha esse dinheiro na mão para você trabalhar mesmo, porque às vezes tudo bem trabalhar ali com a sua grana, você coloca o seu dinheiro para você locar alguma coisa e depois você repor o seu dinheiro com o dinheiro que vai entrar do cliente. Só que e se der um problema, e se esse trabalho perdurar por 3, 6 meses, porque aconteceu alguma coisa, porque tem que esperar alguma coisa, e o pagamento para essa parte viria só daqui 3, 6 meses. São coisas que você tem que pensar, colocar ali na balança para ver o que vale a pena trabalhar. Então essa é a tabela, de novo, é um apanhado geral que você pode alterar qualquer coisa da que tem aqui, mas o interessante dela é você colocar os valores aqui para você ver somado certinho. Então, se você tem 2 pessoas trabalhando R$700, você colocar 1.400 certinho. Se você vai ter um drone de 500, colocar e somar com os profissionais. Todos os equipamentos que você vai utilizar, parte de edição, parte de locomoção, logística, tudo é muito importante para você acabar não saindo no prejuízo, né? E principalmente se você é uma empresa, se você é um grupo e se você quer crescer como empresa, ter esse giro de caixa, ter essa negociação, saber perguntar para o cliente se ele consegue pagar em 2 vezes, numa entrada e outras depois, se necessário. Realmente trabalhar com as possibilidades que você tem, pensando ali para você não sair no prejuízo nunca, né? Essa é a ideia. A ideia é evoluir e crescer. E agora, para finalizar, eu quero te mostrar como que você pode adicionar mais itens ou tirar itens se você trabalha alguma coisa mais padrão, mais enxuta. É simples, tá? É bem básico. Você clica, por exemplo, eu quero colocar mais 2 equipamentos ou um equipamento aqui. Eu clico no número, né, 41, que é do lado, que ele vai selecionar toda a linha. Então eu cliquei, ele selecionou, clico com o direito e inserir uma linha abaixo ou em cima, aí depende do que você quer. Ele vai inserir e vai ficar tudo certinho. Ele não vai colorir certinho porque eu fiz isso aqui meio que manualzão assim e fui levando. Mas isso aqui é estética, nada demais, você altera como você quiser, as cores, tudo. Isso varia para qualquer outra coisa, você pode adicionar em qualquer lugar que ele vai ficar somando tranquilamente, somando tudo certinho. Deixa eu voltar aqui só para ele ficar certinho. Bom, e depois que eu finalizei, eu falei para você que eu gosto de guardar essa tabela para eu não me perder nos valores. E como que eu faço? Eu venho aqui em arquivo e download PDF. Ele vai deixar certinho, ó, ele vai ficar bonitinho aqui, como que os valores que você deixou, como que vai estar. Eu só faço o exportar aqui, ele vai baixar no meu computador, eu coloco base de valores, trabalho tal, e guardo no meu drive, para eu ter a noção de quanto que eu mandei para o cliente, quanto que eu vou precisar para cada área, e assim não me perder lá no futuro. Eu espero que você tenha gostado, espero que você coloque em prática, altere do jeito que você quiser, use da forma que você quiser, mas o importante é usar de uma forma que você tenha controle total dos valores que você está passando e dos trabalhos que você está realizando.
para você conseguir cobrar um valor justo do que você merece, do profissional que você cresceu, evoluiu e está evoluindo ainda, né? Porque é um processo que não tem fim, a evolução de um profissional, que é justa. Então, se você tem a base que o teu equipamento custa X e você cobra X, beleza. Se você tem a base que seu trabalho, sua diária custa tanto, coloca ali e é isso aí. Depois você vai passar lá a proposta para o seu cliente, você explica da forma que você bem entender, da forma que você costuma fazer, né? E é isso aí. Isso aqui é só uma ferramenta a mais para te auxiliar na criação da proposta, porque tem muita dificuldade com muitas pessoas, né, na criação dos valores para passar para os clientes. Como que eu faço o valor, quanto que eu cobro e tal. De novo, eu não vim aqui para te passar quanto você tem que cobrar, quanto você precisa cobrar para ser um valor justo, para não ser muito alto ou muito baixo. Mas tem ideias aqui, na tabela você já consegue entender um pouco como você faz isso, mas também tem uma ideia que você precisa pensar, que é o quanto vale a sua hora, quanto tempo você vai trabalhar em cada projeto, quanto você vai gastar para realizar esse projeto. Então isso é muito interessante. É uma coisa muito interessante. Uma outra coisa muito interessante também de se pensar é você ir atrás de quanto vale a hora de algumas profissões, para você ter uma ideia geral assim. Então um editor contratado CLT ganha entre 2.600 e 2.800, varia para mais, varia para menos. Mas então, se ele trabalha 6 horas por dia, 5 ou 6 dias na semana, depende da empresa de novo, calcula aí então quanto que está valendo essa hora. Outra coisa também é o valor que vai ser por filmagem. Então tem o seu valor sem equipamento e tem o seu valor com equipamento. Nesse caso aqui da tabela, a gente colocou o equipamento separado. Mas você pode colocar ali, eu quero ganhar, vamos alterando aqui, eu quero ganhar R$500 por filmagem diária, tirar essas outras coisas aqui, deixar uma alimentação, zerar esse outro aqui, tal, zerei. Então eu tenho R$500 de equipamento, R$500 de mão de obra. Tiro aqui as edições também, né? Opa, esqueci disso. Tirei esse outro. Então tenho aqui R$500 de mão de obra, eu tenho R$500,48 de equipamento. Eu tenho ali um 1.100, que seria o mínimo para eu sair de casa e filmar com o meu equipamento ali, que eu vou entregar um negócio para a pessoa. Então você já tem uma noção ali, 1.100 para você filmar com uma pessoa. Quantas horas? Você faz uma diária de 6, de 8, de 12 horas? Vai variar de você. Então você tem já uma média de como você quer trabalhar. Outra coisa também para você ter uma noção de como você vai cobrar é você ver quais são os seus gastos no mês de aluguel, de luz, de internet, de sites que você paga para ajudar no seu trabalho, como o Envato, a Adobe e outras ferramentas afins, mais o valor que você quer ter como um salário. Sei lá, se você quer ganhar 3 mil, 4 mil reais, você soma isso, soma seus custos, vê o valor que vai dar, divide pelos dias úteis do mês, ou todos os dias, depende de como você vai trabalhar também. E sei lá, se der R$100, R$120 a hora, você coloca ali, faz a sua variável, R$120 a hora. A pessoa quer filmagem de 3 horas lá, um evento de 3 horas. Importante também, ponto importante. A pessoa quer uma filmagem de 3 horas, mas você não vai teletransportar para lá. Então você tem a locomoção de ida, a locomoção de volta, parte de montagem, de produção e parte de desprodução. Então eu sempre coloco ali, se a pessoa quer 3 horas, eu coloco ou 3,5 ou 4 horas, dependendo de onde vai ser. Então se vai ser um local aqui em Curitiba, um local próximo, eu coloco ali 1 hora a mais para ser de locomoção ou montagem. Se for um pouco mais afastado da cidade ou em outra cidade, eu coloco 1 hora de ida e 1 hora de volta. Então de 3 vira 5. Uma para ir, uma para voltar e 3 de produção. Então fica ali, ó. Vamos dizer que é longe, então 5 horas. Fica R$600 a diária, entendeu? É uma coisa que você vai variando, vai vendo qual que é a necessidade, qual que é a possibilidade que você consegue trabalhar e vai criando o teu valor, vai criando o teu esquema. Se você sentir depois de um tempo que ele tá baixo, que tá ruim pra você não tá lucrando muito, e o lucrando não tô falando que é, sei lá, viver de renda daqui 2 meses, não é isso.
Tô falando que não tá valendo a pena, não tá pagando as contas, não tá mantendo a sua estrutura. Aí você faz uma reavaliação de tudo que você está gastando e quanto você poderia cobrar novamente. É uma variável muito grande, você tem que sentir de cada pessoa aí, não sei o equipamento que você tem, não sei sua formação, não sei como que você trabalha, qual que é a sua disponibilidade para trabalhar também, são todas as variáveis. Essa tabela vai te ajudar a ter essa noção e com as outras dicas de como você vai fazer a sua hora, como são seus gastos para você ter uma noção, e a parte ali também de baixo que eu acho interessante de negociação, diferença e entrada sugerida, você começa a ter um norte ali para começar a trabalhar nessa parte de finanças, que é uma parte muito importante da sua empresa, né? De novo, se você é um freela, você é uma empresa. Se você é uma produtora, você é uma empresa. A diferença é mínima, mas é interessante que você comece a pensar desde sempre com cabeça de empresa. Estuda finança, logística, estuda gestão de todas essas partes, que só tem a te acrescentar. Bom, então é isso, a tabela a gente vai deixar aqui no link da descrição para você baixar ou utilizar da forma que você quiser. Se tiver alguma dúvida, deixa aí. Se tiver outras dúvidas de outros assuntos, deixa aí também. Que o intuito aqui, o objetivo é falar do audiovisual e evoluir sempre. Siga a gente lá nas outras redes sociais, me siga também no Instagram, que eu posto algumas coisas lá, mas no Instagram aqui do Criação a gente posta muito mais sobre conteúdo do audiovisual para você que quer aprender, para você que quer evoluir como profissional e trabalhar com audiovisual. É isso aí, beleza e até mais.